A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos aprender mais uma aula maravilhosa. A lição de número 4 dos Jovens, Revista dos Jovens, falará sobre a autenticidade contra a parcialidade. Vai ser uma aula maravilhosa. Fique conosco até o final e creio eu, acredito eu, que você vai agregar muitos pontos importantes à sua aula, tá bom? Então, já iniciando o nosso texto principal, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 17, vai dizer o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses. É uma afirmação, seguida de outra afirmação, e o Senhor dos senhores, seguida de uma outra afirmação e confirmação. O Deus grande, poderoso e terrível. Aí sim, após apresentar quem é esse Deus, as suas qualidades, o quão poderoso ele é, o quão esplêndido ele destaca uma característica desse Deus. Quem olha, a primeira impressão que dá é: ele vai nos excluir, ele é muito poderoso, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é terrível, ele é grande. Então, a tendência humana é entender que essas qualidades definem a característica de uma pessoa, de um ser egoísta, né, egocêntrico, uma pessoa exclusivista e outras características más. Mas o autor deixa claro que, independente das suas qualidades ímpares e perfeitas, ele é um Deus que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensa. Então Deus não trabalha com preferência ou discriminação entre pessoas, ok? Então, o resumo da nossa lição vai dizer o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. É uma característica adotada, adquirida de um Deus que é tão poderoso, mas não faz acepção de pessoas. Comparado à nossa finitude, comparado à nossa limitação, nós não devemos fazer o contrário, ok? A ideia da parcialidade, ela é muito importante, já defini já no início da lição para o seu aluno, porque a parcialidade nada mais é do que a falta dessa imparcialidade ou neutralidade em relação a algo ou alguém. Ela advém do judiciário, por exemplo. Nós não devemos ser parciais concernente ao julgamento, então está na área do judiciário. Nós não devemos ser parcial concernente à questão da mídia, que ela sempre busca um lado da versão e não os dois, e também nos relacionamentos tomar parte de um lado, ok? Então, dentro dessa questão da parcialidade, nós temos a parcialidade cognitiva, que é o viés no processo de pensamento levando a julgamentos errados. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos a parcialidade emocional, aonde a influência de emoções pessoais afetam as nossas decisões e julgamento. Nós temos também a parcialidade social, que também significa o favoritismo
baseada em relações sociais ou pertencimentos a um tipo de grupo. Então, há uma parcialidade, então eu dou preferência a determinado grupo, a determinada pessoa, porque ela identifica-se comigo. E qual é a consequência da parcialidade? Quando você comete uma parcialidade, há uma consequência, não se esqueça disso. Você não trata de pé de igualdade, você age com parcialidade, então há uma consequência. A consequência é, em primeiro ponto, a perda de confiança quando a pessoa ou instituição demonstra parcialidade, ela perde sim a credibilidade. A injustiça, que é uma consequência da parcialidade, então as decisões elas podem levar a resultados injustos. Isso é muito perigoso. E as consequências da parcialidade estão no campo também dos conflitos. Ela gera tensões em relacionamentos individuais e em grupos, ok? Então nós vamos aqui compreender a proibição de se fazer acepção, explicar as consequências, eu até já dei uma nota, e destacar a prática da misericórdia. Então, dentro da nossa interação que o autor colocou aqui, trabalharemos a questão da discriminação e a parcialidade com as pessoas. Isso também, a tal atitude prejudicou não somente os irmãos do primeiro século, mas também atinge e também prejudica nós dessa geração que estamos vivendo, e que nós devemos entender que essa parcialidade geralmente ela é causada devido a status, cor, cultura e etnia, tá bom? Vamos lá. Aqui nós iremos estudar Tiago capítulo 2, versículo 1 ao 13. Percebam que a lição de número 1, 2 e 3 tratou o capítulo 1. Agora, nós estamos em uma outra sessão e iremos trabalhar o capítulo de número 2, que também vai ter uma sequência na lição de número 5, porque a lição de número 6 já vai iniciar o capítulo de número 3, ok? Então, entendendo essa questão, depois nós vamos voltar aqui no texto e já vamos trabalhar conforme o autor for aplicando os versículos, tá bom? Então, lembre-se que temos uma sequência de versículos. Você não precisa, professora, ficar viajando pela Bíblia. Nós iremos abordar o capítulo 2. Você pode citar algum outro versículo? Pode. Até a própria revista ela cita. Mas não exageradamente ficar buscando outras fontes, outros versículos, e aquele negócio fica cansativo. Trabalhe os textos, que eles são mais do que suficientes para você fazer uma boa aula, ok? Dentro da introdução, o autor vai falar sobre esse tratamento das pessoas que, infelizmente, hoje, no mundo materialista, no mundo pautado no status social, no status enganoso das redes sociais, enfim, dentro da igreja, principalmente, também nós vemos toda essa questão do tratamento injusto dado a algumas pessoas. Fato é que nós não devemos tratar as pessoas com parcialidade, que será o tema tratado, interesse, o meio de ganhar algo. Então eu vou agradar o presidente, eu vou agradar o meu pastor, eu vou agradar o líder, eu vou agradar aquela pessoa que tem mais dinheiro, eu vou agradar aquele jovem que tem um poder aquisitivo mais alto, seus pais ou ele mesmo, para mim ter algum tipo de benécia ou ter algum retorno futuramente. Ou preconceito, julgar pela cor, julgar pela roupa que veste, julgar pelo modo de falar, pelo lugar onde vive, enfim, vários tipos de julgamentos que podem ser usados, tá bom? Então nós não devemos tratar as pessoas dessa forma, até porque nós já compreendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que em muitos casos desfigurada pelo pecado, mas com a esperança de restauração. Também não podemos não podemos cometer esse tipo de atrocidade, até por compreender que nós fazemos parte da família de Deus,
nós fazemos parte do corpo de Cristo, estamos inseridos no corpo de Cristo, e a ceia nos mantém no corpo de Cristo, e também não podemos fazer isso porque a Bíblia deixa bem claro que nós fazemos parte da família de Deus, ok? Então, aqui a revista será dividida em 3 pontos: proibição, impacto e chamado. Proibição, impacto e chamado. Proibição, impacto e chamado, tá bom? Primeiro tópico, a proibição da acepção de pessoas. Primeiro, o mandamento. Aqui ele já vai começar a tratar, no caso aqui, o texto de Tiago 2:1 nos exorta a não fazermos distinção. Aí ele usa o próprio texto: meus amados irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Aqui Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13, percebam isso, do versículo 1 ao 13. O tema aqui é padrões de valores cristãos. Então, no versículo 1 ao 13, você tem que deixar bem claro que esse texto trabalha com padrões de valores cristãos. Tiago aqui retorna a um tratamento mais abrangente da sua preocupação, que foi iniciada lá no capítulo 1, versículo 9 ao 11, onde o pobre e o rico devem saber com as perdas e ganhos de bens materiais. Então ele retoma o assunto, mas com um viés totalmente diferente. Tanto é que no capítulo 2, versículo 1, que foi lido, meus irmãos, vocês creem no glorioso Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta. Vocês creem? Vocês acreditam? Vocês confiam? É o mesmo Deus que você serve? É o mesmo Deus que o outro irmão serve? Se for o mesmo Deus, nós estamos no mesmo pensamento, numa mesma missão, no mesmo objetivo. Tá, então se você crê no mesmo Deus que eu creio, se você crê no mesmo Jesus que eu creio, aí ele vem com a exortação. Tratem as pessoas, então nunca ou não tratem as pessoas de modo diferente. Mas espera aí, Tiago, mas por causa do quê? O que nós estamos fazendo? Nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Então ele começa a exortação dessa forma. Por isso que o texto aqui ele é meio complicadinho, porque ele usa em acepção de pessoa. Na verdade, uma tradução até mais interessante traz essa ideia: nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência. Então, a igreja em geral, percebam isso, a igreja em geral, ela é tendenciosa em agradar, ajudar, cortejar pessoas que estão em destaque na sociedade atual e também que estão em destaque dentro da igreja. Seja um líder, seja um pastor, seja um presidente, seja um professor de preferência, enfim, nós somos sempre tendenciosos a agradar pessoas assim. Tanto é que quando você olha dentro do meio religioso, a parte política, né, sendo crentes ou não, vogam muito. Então, você tem aí artistas, você tem influencers, você tem pessoas ricas que muitas das vezes são mais beneficiadas dentro da igreja do que outras pessoas. Você vê pessoas que dão o dízimo mais alto, às vezes são mais bem apresentadas, recebem mais oportunidades do que outras pessoas que às vezes até dão o dízimo de forma regular. Mas pelo fato de dar mais, ela é beneficiada de alguma forma. Há algumas igrejas hoje que tem áreas VIPs para pessoas nobres, pessoas ricas, pessoas famosas, principalmente, tá na internet, então é só pesquisar, a Igreja da Lagoinha Global, né, que é a Lagoinha que a gente conhece, mas ela chama Lagoinha Global. Ela tem, em todas as suas igrejas, uma área VIP, aonde as pessoas
ricas, pessoas conhecidas, famosas, que não querem um contato com as pessoas do auditório, as pessoas da nave da igreja, elas vão para esse lugar mais reservado para ouvir o culto e assistir, né? Enfim. Então a ideia é, por que existe um espaço reservado no templo? Por que existe esse espaço reservado? Porque a palavra VIP, né, o lugar VIP, significa pessoas muito importantes. Sendo que nós não trabalhamos com a questão da acepção de pessoas. Então, se a ideia da acepção de pessoa é não tratar uma pessoa pelo seu status, então por que existe uma área VIP dentro da igreja, sendo que o termo VIP refere a pessoa muito importante? Então quer dizer que dentro da igreja ela é mais importante do que as demais? Então, assim, é algo para se pensar, é algo para se questionar, é algo para nós analisarmos. A política, por exemplo, tem muitos políticos que sentam em lugares privilegiados, lugares reservados. Ah, mas é o político. Tá, é o político, ele é o político da cidade. Ele não é o político da igreja, independente se é irmão, se não é irmão. E às vezes nós valorizamos as pessoas que são de fora. Você pega, por exemplo, um político que ele não é presbítero, mas pelo fato dele ser da igreja, toda a igreja que ele chegar, a maioria das igrejas vão pôr ele no púlpito. Aí, quando acontece, às vezes, da gente chamar um jovem, vamos pegar o exemplo do jovem, porque a sala é para o jovem, pegar um jovem para ministrar numa quarta-feira, num domingo, aí a gente fala assim, pastor, vamos pôr o irmão aqui, vamos honrar ele vai pregar aqui hoje. Às vezes a resposta que a gente ouve é o seguinte, mas ele não é presbítero. Tá, então a gente está deixando de honrar os nossos irmãos dentro da nossa própria casa para honrar o político, para honrar a celebridade, para honrar o fulano de tal. Então, peraí, que igreja que é essa? Que a gente tem a tendência de valorizar aquelas pessoas que têm muito e deixamos de valorizar os nossos irmãos. Temos que valorizar e dar crédito aos nossos irmãos, ok? Isso é a ideia de não fazer acepção de pessoas. Então, o autor deixa bem claro. Então, as escrituras a condenam e nos levam a valorizar as pessoas independente dos seus bens materiais, sexo, cor de pele e segmento religioso a que pertence. Tá? Nós estamos realmente vivendo aí um esnobismo, né? Porque descreve uma atitude de superioridade, geralmente relacionada à classe cultural, social, educação ou gosto. Então, nada mais é do que um esnobismo. As pessoas snobs, elas demonstram desprezo por coisas ou pessoas que consideram inferiores ou de mau gosto. Então, é um esnobismo. Eu não vou chamar o fulano porque o fulano é da outra igreja. Eu não vou chamar o fulano porque o fulano é isso. Eu não vou chamar o fulano. Então você cria características, caracteres da sua própria concepção, da sua própria cabeça, e daí você cria dentro de você um esnobismo, tá? Que é uma rejeição a alguma particularidade daquela pessoa. Isso é muito perigoso. Jesus ele tratou essa questão também lá em Lucas capítulo 14, do 7 ao 10, onde vai dizer o seguinte, Jesus reparava que as pessoas escolhiam os melhores lugares à mesa e disse, quando estiver em uma festa, não sente no melhor lugar, pois chegando alguém mais importante, o que te convidou pedirá para que você dê lugar, e você ficará envergonhado e sentará no último lugar. Qual que é o conselho de Jesus? Sente no último lugar, o texto vai continuar. Pois o que te convidou vai te chamar para o melhor lugar e isso será uma grande honra para você diante dos seus convidados. Então é importante que você se atente a isso. Eu falei de uma parte do snobismo, que é a pessoa que encontra características que para ela são negativas e assim faz uma acepção. Mas eu tenho aquela questão também em que a pessoa ela quer se mostrar, tá? Aí já é um exibicionismo, e ela prontamente já procura os melhores lugares, os melhores assentos, o lugar de destaque, aí de repente chega alguém
que é considerado mais importante que você, seja em termos de intelectualidade, capacidade, enfim, aquele lugar não é para você naquele momento. Aí você é envergonhado porque é pedido para sair. Então é melhor você chegar, quando você chega numa igreja, senta ali em algum banco, na hora que o pastor, o líder ou alguém que te convidou te chamar, você vai ser honrado, tá? Então, tem muitas pessoas que têm pressa em querer aparecer, usam de artifícios, de artimanhas, e em muitos casos elas são envergonhadas, ok? Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a essa questão. Romanos capítulo 2, versículo 11 vai dizer: em Deus não existe parcialidade alguma. Colossenses 3 e 25. Quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para a pessoa alguma. Então, quem tratar alguém de forma injusta vai receber o devido pagamento. E nisso não há exceção. Seja líder, seja presidente, seja professor, seja aluno, seja a pessoa mais simples da igreja. Não há exceção para essa questão, ok? Então, nós devemos tomar um pouco de cuidado concernente a essa questão e tratar as pessoas com mais igualdade. Tá? O professor que ministra a aula ele não é melhor do que os outros. Cada um tem as suas qualidades, cada um tem a sua peculiaridade. Os alunos, embora o mundo tenta impor isso, mas para nossa visão, todos têm um valor específico. Todos podem agregar, todos podem somar. Cada um tem uma qualidade específica. Então a igreja ela não trabalha com exclusivismo. E também, diferente do mundo corporativo, nós não trabalhamos com meritocracia, ok? Porque para nós, todos fazem parte do corpo. E inseridos dentro do corpo, nós não sabemos em que posição nós estamos. Fato é que Paulo deixou bem claro que estando no corpo, tanto o mindinho do pé, o mindinho da mão, ou o olho, ou a boca, ou o nariz, todos têm a sua importância. E que se um deles for atacado, for ferido, todo o corpo vai sofrer. Então, nós, igreja, como instituição, como organismo vivo, nós não trabalhamos com os métodos criativos, financeiros da sociedade. E às vezes nós queremos trazer isso dentro da igreja e nós sabemos hoje que ninguém é bobo, que hoje as igrejas, tem igrejas que são compradas. O fulano vai lá, compra e essa igreja gera renda para ele. Então a igreja virou um negócio. E daí, aonde que entra a acepção de pessoa, irmão? Ele coloca quem ele quer. A igreja é dele, ele coloca quem ele quer. Não é mais pela capacidade e pelo chamado, mas sim por acepção de pessoas, tá? Então, vamos lá. Então, você, professor, você não é melhor do que o outro professor, tá bom? O outro professor tem as qualidades dele, tem os defeitos dele, assim como você também tem os seus, e assim a igreja vai crescendo, cada um na sua posição. Tratamento injusto não deve existir entre os santos. O versículo 2 ao 4 vai tratar essa relação. Por quê? Nós falamos sobre o versículo 1. Agora, do 2 ao 4, Tiago vai dirigir essa mensagem a qualquer membro que tinha um assento especial no culto. Então, a gente não sabe como Tiago ele escreveu para os judeus cristãos, a gente não sabe se ele escreveu direto para a igreja de Jerusalém ou para qualquer outra igreja da Judéia. Fato é que ele escreve para esses irmãos cristãos judeus, que como na outra aula nós já aprendemos, eles não tinham problemas com promiscuidade, mas com questões relativas à ética, conduta e, aqui no caso,
a parcialidade. Então, nós podemos compreender que havia sim um grupo misto de judeus e gentios, mas na sua grande maioria, percebam que eram judeus. Percebam que lá em Atos 15 há uma separação. Tiago, Pedro e João e os demais cuidam dos judeus cristãos. Paulo, Barnabé e outros cuidam dos gentios cristãos. Então havia uma separação muito clara. E aqui no versículo 2 ao 4, ele trabalha justamente a temática em si. No primeiro versículo ele fala da acepção. Mas espera aí, como é que vai acontecer essa acepção? Ele cita um caso claro, muito provavelmente ele vivenciou isso, ou ele ficou sabendo disso, de um homem que tinha um anel de ouro. Se é um homem que tinha um anel de ouro, nós temos algumas hipóteses. Ou ele poderia ser um homem do Senado, então é uma figura muito importante se a gente for levar em consideração a igreja do primeiro século, ok? Nós estamos falando de uma igreja do primeiro século que tem pessoas humildes, simples, pobres, que não tem muito recurso, tem poucas pessoas ricas. Então Tiago está falando que, e se entrar um homem, vamos lá, como é que ele começa, ó? Como é que ele começou? Ele começou falando o seguinte, olha, porque se no ajuntamento entrar algum homem com, aí ele vai definir as características de como ele entrou nesse culto, com anel de ouro. Então é um homem do Senado, um homem muito importante, está acima socialmente dos demais ali da igreja, ou um nobre romano. Isso aconteceu na época de Jesus, Jairo, Jairo não, outros homens que eram romanos, e que foram procurar Jesus. Então aqui nós temos a ideia de que poderia ser um senador ou um nobre romano. Quando ele fala das vestes preciosas, na verdade, o autor lá no original, Tiago, está falando de uma toga branca. Nós falamos muito da toga dos ministros da justiça, né? do ministro do STF, na verdade. Mas essa toga aqui era uma toga branca e era usada por candidatos a um ofício político. Então, aí aqui a gente tem um problema. Então quer dizer que muito provavelmente foi algum candidato político que foi na igreja, tá? E ele recebeu um tratamento diferente, um tratamento especial da igreja por ser político. Aí nós temos um grande problema, tá? E aí ele vai dizer assim, ó, e atentardes, ou seja, prestar atenção especial ao homem de aparência próspera, porque ele vai dizer aqui, ó, e atentardes para o que o traz a veste preciosa e lhe dizeste, assenta tu aqui. Então aqui ele está dizendo assim, olha, vocês estão dando atenção especial a um homem de aparência próspera. Olha o perigo. Quantos pastores estão sendo empossados não por causa do chamado, mas por causa do poder financeiro que ele tem? Aí a igreja não precisa de manter ele tem um capital financeiro muito bom, então a igreja não precisa se preocupar. Então isso pode acontecer, e isso está acontecendo em diversas localidades do nosso Brasil. O poder aquisitivo está sendo colocado acima do chamado. Quantas pessoas estão deixando de ser indicadas ao ministério devido a uma falha, por exemplo, no dízimo, ou uma contribuição, ou estão sendo prejudicadas, não levando em consideração, muitas das vezes, o casamento, a família, os filhos e tantas outras pessoas. Eu conheço um caso de um obreiro que ele não foi levado ao evangelista porque ele deixou por um período de dar o dízimo, mas não levou em consideração o seu tempo de casamento, a sua vida íntegra, o seu caráter, a sua postura, o seu trabalho de muitos anos na igreja. Então, a vida daquele obreiro foi resumida apenas no dízimo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós precisamos de rever algumas coisas. Nós
Poderemos até perder um obreiro dessa forma, ou tirar aquela vontade, aquele desejo dele estar na igreja, de fazer a obra de Deus. Então é bem complicado isso daí. Então essa questão existe e ela deve ser combatida, ok? Todos têm a mesma posição dentro da igreja. Sabe uma coisa que eu destaco muito, que é uma verdade, irmãos? Aí o irmão pode até falar assim para mim, não, Adriano, mas o pastor, peraí, vamos destacar uma coisa. Dentro do corpo de Cristo não tem ninguém maior e nem menor. Isso é fato. Nem o pastor sabe em que posição ele está no corpo de Cristo. O que nos mantém no corpo de Cristo é a ceia. Ela nos mantém no corpo de Cristo porque nós fomos inseridos no corpo. Tá. Mas qual que é a diferença então entre o pastor, o presbítero, o evangelista? Algumas igrejas têm apóstolo, bispo. A responsabilidade. Nunca esqueça disso. O que vai me distinguir do presbitério e do pastorado é a responsabilidade. O pastor tem mais responsabilidade do que eu como presbítero. Eu, como presbítero, tenho uma responsabilidade maior, em alguns aspectos, do que o diácono. O diácono tem mais responsabilidades, em alguns aspectos, do que o cooperador. E assim vai. A gente faz um círculo. Então, o que vai definir a diferença é isso, e não a importância. Até porque tem pessoas que oram mais, oram menos, pregam até mais, aí até melhor do que muitos pastores. Tem jovens que eu conheço que pregam 10 vezes melhor do que muitos pastores que às vezes a gente conhece, que são limitados nessa questão. Mas tem a responsabilidade. E nesse quesito de responsabilidade, e não saber pregar não significa que ele é um mau obreiro, tá? Isso não tem nada a ver. Mas é uma das características e um dos critérios, que tem uma boa palavra, que examine as escrituras. Fato é que, independente disso, há uma responsabilidade. E essa responsabilidade define cada um, ok? Então vamos lá. A lei real. Em Tiago 2:8, ele vai falar sobre essa questão da lei real. Então a igreja deve ser um lugar de acolhimento, onde todos são bem-vindos e valorizados. A igreja já começa a mostrar que ela não faz acepção justo no início, na recepção. A recepção da escola bíblica dominical, ela é muito importante. Você ter pessoas ali preparadas e capacitadas para receber. Não é somente pôr uma pessoa para não entrar um cachorro, ou para que não alguma pessoa da rua, seja drogado, bêbado, não entre, não para assistir, mas para não causar confusão, ok? Isso fique bem claro. Todos têm acesso, desde que entrem para assistir o culto e não para fazer baderna e bagunça. Mas eles não estão ali como guardas, eles estão ali para recepcionar, para atender as pessoas que estão ali. E a recepção é muito importante. Ter pessoas sorridentes, pessoas que estão bem aparentes, pessoas que chegam na igreja sorridentes, alegres, felizes, para atender essas pessoas, porque muitas das vezes que as pessoas vão para a igreja é porque já chegam ali bem derrotadas. E quando ela ouve um bom dia, uma paz do Senhor, um seja bem-vindo, olha, eu vou aqui organizar para você um lugar, isso ganha as pessoas e isso é muito importante. Então, o versículo 8 vai tratar justamente essa questão. Todavia, só cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo. Então, é justamente isso que o autor está falando. A questão do acolhimento. Eu conheço irmãos que começaram a ir na igreja por causa do acolhimento que recebeu no primeiro dia que ele foi na escola dominical. Então, dar um bem-vindo àquela pessoa, aquele jovem que chega, depois você ter um minuto ali para conversar com ela, entender o contexto de vida dela, aprender um pouco ali com ela sobre as suas tristezas, os seus problemas, as suas amarguras e poder ajudar, isso é muito importante. É um acolhimento que deve ser feito, tá? E só que a questão da valorização e a questão do acolhimento, como o autor bem mesmo explicou, não tem nada a ver e não significa acolher o pecado
E nós bem já sabemos que hoje nós vivemos num mundo muito eclético, de uma cultura totalmente não, uma cultura muito mista, tá? Com várias religiões e também com essa questão da homossexualidade, do lesbianismo e de tantas outras coisas, tantos segmentos, né, que existem na sociedade, não significa que nós estamos acolhendo, é porque nós estamos aceitando, tá? A pessoa chega ali toda embriagada e tudo, nós acolhemos, mas nós não aceitamos a condição. Então é muito importante que deixe claro, porque já tem igrejas hoje que estão aí, principalmente essas igrejas mais liberais, estão tratando a questão da mudança da língua da Bíblia. Alguns termos exigem a retirada de alguns termos para atualização, dizendo que ela é arcaica e tudo mais, e já estão recebendo essas pessoas, sejam lésbicas, homossexuais, transexuais, e deixa eu dizer bem a verdade. Concernente a essas questões, isso nunca foi um problema para a igreja, tá? Fato de receber as pessoas dentro de uma Assembleia de Deus quer dizer que aqui tem características, tem uma conduta, tem a Bíblia que nós pregamos e a pessoa em si, ela deve compreender e ela sabe disso, que na Assembleia de Deus é uma igreja totalmente diferente das demais. Tá? E nós não fazemos acepção de pessoa, nós trabalhamos com a mudança de vida, de realidade. Tá? Então, para nós, todas essas coisas são considerados pecados. Para algumas igrejas, não. E não tem nenhum problema, irmão. Por quê? Porque aquelas igrejas não são assembleia. Então, se elas querem aceitar, se elas querem viver assim, e se elas querem usar a Bíblia com esse enfoque, tudo bem. Mas que não atrapalhe, não manche, não denigre e não fale que a igreja assembleia é homofóbica, é transfóbica, não, porque a nossa Constituição já defende o nosso espaço de culto, a nossa forma de pensar e isso nós não abrimos mão, tá bom? Mas uma boa recepção, ela é muito importante, tá? Então aqui ele citou o versículo de número 8 e percebam que no versículo 5 e no versículo 6, ele vai tratar sobre a verdadeira medida dos homens, porque aqui o autor trabalhou o versículo de número 8, que vai falar sobre amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas percebam que no versículo 5 e 6, ele vai tratar sobre a verdadeira medida. Então, após a acusação, Tiago chama atenção, ouvi, no versículo 5, ouve. Por quê? Porque Tiago é sensível aos maus tratos que os pobres e as ações desumanas dos ricos sobre os pobres. Então, ouve, porque ele está vendo que tem um problema ali. Estão privilegiando os ricos, entendendo que os ricos que eles estão privilegiando são os mesmos que de forma desumana levam os pobres aos tribunais. Não quer dizer que ele é contra os ricos, pelo contrário, porque ele vai dizer no versículo 6, vós desonraste os pobres, que são ricos na fé e herdeiros do reino. Percebam? Olha como ele faz uma virada histórica aqui. Ele não é contra os ricos. Ele só quer dizer que o pobre também é rico. Mas ele é rico na fé. E herdeiro do reino. Ele não é qualquer coisa. Então por que vocês estão privilegiando o outro, sendo que esse pobre também é rico? E rico na fé e herdeiro. Ele também tem herança. E essa herança é no céu. Então o versículo 8, que nós citamos sobre a lei real, até o versículo 13, vai falar que a lei sempre está certa. Versículo 8, a lei real, que é a regra básica. Quando ele usa o termo lei real, ele está falando que é uma regra básica para o cristão. Qual que é a regra básica? Amará o teu próximo como a ti mesmo.
Essa realidade que Tiago quer expor é uma realidade que foi reproduzida por Jesus e que foi afirmada lá em Levítico. Levítico 19, versículo 18, é igual a Mateus 22, 39, citado por Jesus, que é igual a Tiago 2 e 8, né, que é citado no livro. Então, eles usam a mesma expressão que é universal: amarás o teu próximo. Percebam que desde o Velho até o Novo é a mesma premissa. É uma lei universal. Independente das eras, independente do lugar, independente da igreja, é a mesma questão. É a mesma regra. Tópico 2. Consequências do fazer acepção de pessoas. A divisão. Quando tratamos as pessoas de maneira diferente, estamos ferindo a unidade da igreja. Então, qualquer forma de exclusão atenta contra a unidade. A unidade é a harmonia na diferença. A harmonia na diferença é falar que vários instrumentos com vários sons diferentes, quando unem em um ambiente só, ele se torna uma harmonia. Efésios capítulo 2, versículo 19 vai dizer: portanto, não sois mais estrangeiros. Não tem ninguém estrangeiro dentro da igreja, nem imigrante. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, quando você insere essas questões, esses critérios, você traz para a pessoa uma coisa que eu sempre falo: sentimento de pertencimento. Essa pessoa se sente importante dentro da casa de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que considerai o outro superior a vós mesmo. E o outro, olhando para você, vai considerar você superior a ele. Aí você mantém o equilíbrio. A unidade, que é o estado de ser uno, indivisível e coeso. Paulo tratou muito sobre essa questão, sobre a divisão. Um é de Paulo, outro é de Pedro, o outro fala que é de Jesus, o outro fala que é de Apolo, e tem uma divisão demoníaca dentro da igreja. Julgamento. O versículo 6 ao 7 do capítulo 2, percebam, aqui ele voltou, porque ele falou sobre o versículo 8 no subtópico 3, trabalhando a lei real, e no tópico 2, o julgamento, ele volta. Ele trabalha o versículo 6 e 7. E percebam que lá no subtópico 3, eu já inseri o versículo 5 e 6, ok? Para exemplificar o que Tiago queria falar no versículo 8. Então aqui ele vai falar sobre o julgamento. Naquele contexto, os ricos frequentemente oprimiam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo. Então, quando eles oprimiam os pobres, eles blasfemavam contra o nome de Jesus. Aqui, Tiago 2 e 6. Perceba o que Tiago vai falar. Vocês excluem os pobres, mas lembrem que são os ricos que exploram vocês e os levam aos tribunais. Então, a própria exclusão, então por isso que é difícil quando é época de política, que o político está lá, ele passa nas igrejas, aí de repente ele começa a fazer lei contra a igreja. Ele estava lá por interesse, e a igreja foi lá e abraçou, e lambeu o pé dele, e abraçou, e tirou fotinha. Aí ele ganha, chega na Câmara, chega na Prefeitura, chega no Senado, chega na Câmara dos Deputados, aí ele começa a trabalhar contra, ele vira casaca. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se nós somos 50 milhões de evangélicos, como dizem, e nós temos uma dificuldade muito grande de fazer vereadores, aqui na minha cidade é assim. Nós temos um ministério que é o nosso de 9 mil membros aproximadamente, e nós não conseguimos eleger 1 ou 2 vereadores. Teríamos condições de eleger 2 tranquilo, e nós não conseguimos eleger 1. Isso levando em consideração as demais igrejas, que às vezes também colocam candidatos e não consegue eleger. Então isso é um problema para nós. Isso é um problema para a maioria das congregações. Eu sei que tem campos que conseguem eleger e mantêm aquele candidato. Por quê? Nós precisamos da atuação dentro dessa área, para não haver injustiça. A questão da injustiça não é só dentro, é fora.
Nós estamos inseridos. A oração sacerdotal de Jesus não era para Deus tirar essas pessoas do mundo, mas que os livrasse do mal. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que trabalhar contra o mal, contra as imposições ideológicas, contra as leis, que são contra a nossa cristandade, ao abuso da cristandade. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Trabalhar essa questão, que é muito importante. A gente não é contra a política, mas é muito complicado. Essa acepção de pessoa acontece muito. Eu ajudei um deputado na época, em São Paulo, eu tenho vários irmãos aí que são de São Paulo, e eu ajudei ele, organizei a campanha dele, e eu lembro que ele tinha várias agendas, que ele é pregador também, pastor, e quando começou a campanha, todas as igrejas cancelaram a pregação dele. Por quê? Porque uma determinada deputada em São Paulo, que é muito conhecida, sai a candidata. Então todos os pastores são obrigados a dar preferência para ela. Os demais irmãos não, se virem. Então o foco é ela. Então é muito complicado. E inclusive essa deputada não faz nada para Franca. Isso é fato. Não faz nada para Franca. E toda a campanha vem aqui trazer os panfletinhos dela. Tá bem complicado, irmãos. Bem complicado. Então, assim, falar que não existe acepção de pessoas dentro da igreja é a maior mentira que existe. Se existiu na época de Tiago, existe hoje também, tá? Vamos lá. Desvalorização do ser humano. Estamos desrespeitando a imagem divina que cada pessoa carrega. A desvalorização, o que causa, irmãos? É um perigo, tá? Perda de autoestima, quando você desvaloriza. Isolamento social. Você tem problemas de saúde, como ansiedade e depressão. Você tem o surgimento da violência e agressividade. Tudo isso concernente à desvalorização. Então, por isso que é importante você trabalhar isso dentro de sala de aula, porque às vezes o aluno tem esse sentimento de inferioridade dentro de casa, entre os irmãos, entre os pais. Isso causa uma série de problemas, tá? Então, quando nós falamos de desvalorização, nós estamos falando também que existe uma desvalorização social que desqualifica e exclui pessoas, tá? Pessoas da sociedade. Nós temos a desvalorização econômica, que no caso seria a exploração do trabalho escravo e condições degradantes de trabalho. Então, por isso que o patrão cristão ele é tão importante na sociedade, porque ele traz dignidade ao trabalhador e valorização. E esses princípios cristãos, eles ajudam muito nessa questão. Eu tenho a desvalorização política, que são regimes autoritários, violação dos direitos humanos e conflitos que acontecem. Então, você causa uma desvalorização do indivíduo. E uma desvalorização a nível psicológico, que é traumas, abusos e violências decorrente a essa questão da desvalorização, tá? Então aqui a gente está bem assegurados aqui nessa questão. Então vamos lá. Uma chamada à misericórdia, agindo sem misericórdia. Tiago, do versículo 12 ao versículo 13, vai tratar sobre a lei da liberdade. Percebam que no versículo 1, capítulo 1, versículo 25, ele trata sobre a lei da liberdade. Capítulo 2, versículo 18, ele trata sobre a lei da liberdade novamente. Capítulo 2, versículo 8, ele trata sobre a lei real. Então, no versículo 12, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, esse julgamento, ele penetrará na motivação interior. Então, quando a gente fala da lei, nós não estamos mais debaixo da lei do pecado ou debaixo da lei mosaica, mas debaixo da lei da liberdade e debaixo da lei real. Por quê? Porque no versículo 13 do capítulo 2 vai dizer: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não teve misericórdia. Então, o fato de nós estarmos na igreja,
o fato de sermos cumpridores da palavra de Deus, não nos isenta da sentença, não nos isenta do juízo, não nos isenta de sermos julgados, porque a intenção, a motivação interior é a motivação do juízo de Deus. Porque ele não vai olhar para a aparência, ele vai olhar para a motivação interior. Por isso que essa lei da liberdade, a lei real, ela é muito importante. Estamos em Cristo, mas nós não temos a liberdade de fazer aquilo que queremos. Principalmente fazer a questão da exclusão. Romanos capítulo 7, versículo 23, trata sobre essa questão em 3 aspectos: lei da minha razão, lei do pecado e lei de Deus. Tudo no versículo de número 23. A prática da misericórdia, ser autêntico na fé, significa viver de acordo com a misericórdia de Deus. O que é piedade? É compaixão por alguém que sofre. É poupar alguém de um mal maior. Subtópico 3, a recompensa de misericórdia. Então, quando nós oferecemos ajuda e perdão aos outros, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Versículo 13 deixa isso muito bem claro no capítulo de número 12. Então, Mateus 6:15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ok, meus irmãos? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus, que Deus venha abençoar a sua aula, que seja uma bênção. Espero ter alcançado os nossos objetivos aqui. Deus abençoe você, fique com Deus e um bom domingo em nome de Jesus.